Por que da PNH? Humanização, humanos somos, sim, mas humanos somos no que temos de bom e de ruim. Mas quando falamos em desumanização, não é do humano que somos, são das nossas práticas. Quando nós tornamos o outro objeto, não é? O outro é objeto e não reconhecemos mais ele em sua singularidade e na sua dimensão de subjetividade e intersubjetividade. Então, isso é que é a desumanização que não queremos. Isso é o que tanto ouvimos de queixa, que provocou a crise em toda a medicina, está desumana. São as práticas que são desumanas, porque foi bem lembrado que o humano ele vai ter as dimensões, né, bacanas e aquelas que não são tão bacanas e que a gente não vai lidar com elas botando embaixo do tapete. Então, trazer os conflitos, trazer as dores que antes não se podia, e nem a ciência, porque você é o objeto de estudo. Então eu tenho que ser o mais neutro possível para lidar com ele. Hoje a gente já sabe que leva engano. A influência desse meio vai estar sempre presente. Então em tudo. Na clínica, a emoção, a implicação vai estar presente. Na gestão vai estar presente. No fazer do pesquisador vai estar presente. O negócio é como eu lido com essa dimensão que a gente não era acostumado, não era autorizado a lidar. E a questão do apoio significa, vamos olhar integralmente para as situações de gestão e de atenção. Temos dois lados no mínimo dois lados dessa relação, né? Trabalhadores e usuários. E é em cima, em torno do entre que nós vamos trabalhar. Daí vamos fazer o convite da postura do hermeneuta, né? Do Deus Hermes, a metáfora do Deus Hermes, aquele que era habilidoso com as palavras e sabia habitar a casa do outro sem ocupar, sem ser o famoso folgado. Então é sobre isso que a gente vai detalhar um pouquinho. Nesse sentido, o apoio, o apoiador, seja ele institucional, seja ele informal, seja ele oficial ou não, seja ele, como agora estou me intitulando, a partir, né, dos desejos, ele busca ampliar a capacidade das pessoas lidarem com poder, afetos e saber. Ao mesmo tempo que estão fazendo as coisas, trabalhando, cumprindo as tarefas, é a gente parar de negar que essas coisas circulam no nosso fazer. Antes não podia, né? Vem uma deliberação do gestor, tem que ser aplicado, vem a portaria tal, e tem que ser aplicado. Agora, como é que vamos, ou é isso que vamos tentar, como é que vamos, na unidade de saúde e tal, implantar determinada coisa? Está lá na portaria, foi pensada, né, tem todo o sentido, temos muitas letras interessantes que queremos pô-las em movimento, né, fazer andar, sair do papel, mas, ainda assim, Lourdinha está lá na unidade e não acompanhou esse processo. E precisa entender e ter voz e dizer quais são as dificuldades que ela acha que vai ter ali, né? E nessa troca, lidando com aquilo que ela não conhecia e vai passar a conhecer, se abrir, as teorias, as leis, as determinações que sejam, né? Mas também o coletivo vai lidar com os afetos que podem envolver a tal de uma resistência que Lourdinha possa ter, que às vezes é resistência, desconhecimento, é medo. Se é posto na roda, através, né, do método da roda, aí a gente tem condições de sair de outra forma, de uma maneira, como foi sinalizado aqui, participativa, gestão participativa. O apoio é o instrumento porque ele pressupõe a gente sair de gestões tradicionais, né, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou a gente faz que trabalha porque a gente não vê sentido naquilo. Então, a busca de sentido e significado, né, que vai estar sendo sempre refeita, mas apoiada na medida em que eu utilizo esses três elementos. Portanto, a função do apoio implica sempre uma gestão participativa, ele vai provocar isso, né? E implica sempre assumir essas dimensões da subjetividade. Não vamos fazer terapia em grupo não, tá, gente? Não é nada disso. Mas aquelas emoções que não podiam ser ditas e que atrapalhavam, atravancavam, que faz com que eu atenda, na marra, força, eu não consigo ver sentido naquelas práticas muitas vezes, ok? Então, nesse sentido, a gente vai trazer algumas falas, né? Seja de algumas pessoas que estão no dia a dia, né, e teorizaram, e nossas do fórum passado, tá? Assim como eu comecei a trazer da Silvana, né, do Cipriano, o Siqueira, eu acho, né, que nos presenteou chamando a atenção na música, né, principalmente no seu final da música Tocando em Frente, que cada um carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Como é que nós vamos carregar essa nossa responsabilidade de reconstruir essa saúde do Natal?
Portanto, se o apoio institucional é sempre uma aposta na democracia das instituições, ele vai disparar, como eu acabava de falar, processos de cogestão. Analisar, pensar e fazer junto. Esse exemplo que eu usei de uma gestão de um processo de trabalho, que eu usei o exemplo da Lourdinha. Mas aí é do gestor maior do nível central, da figura do secretário, ao gestor dos processos de trabalho, que somos todos nós, ao líder, ao membro ao usuário. É nesse processo onde a lógica seria a mesma. Por isso que as diretrizes foram apresentadas, mas o secretário estava dizendo, também em outras palavras, vamos falar sobre apoio, porque nossa aposta é que o apoio seja um modo de fazer, né, de acordo com a BNH, que poderá nos levar, né, a soluções, a resolutividades mais éticas, mais humanas e de acordo com os nossos ideais. Não é de hora para outra, mas é possível. Como não é de hora para outra na nossa casa? Se velho, o que é que tem a ver? Tem. Eu apoio às vezes em casa. E que tipo de apoio é esse que considera as 3 dimensões? Aquele diretivo, aquele que eu chego e critico impiedosamente, ou que eu faço a crítica generosa? Aquele que eu chego e digo assim, não, Linete, eu sei o que é melhor para você. Esse a gente cai muito em casa com os filhos, né? Sem escutar muitas vezes também qual é a verdade, o que é que ele tem a dizer com o incômodo dele. Então temos tipos de apoio. Mas o apoio que estamos trazendo como reflexão para que possamos implantar no nosso cotidiano é o apoio da ideia e o apoio onde eu vou ter uma postura hermenêutica. O que mais a gente pode dizer? Uma metáfora que surgiu também no encontro do fórum. Os apoiadores seriam como parteiras de dou, parteiras doulas, né? Simone disse, citando Eduardo Passos. Ajudar a parir novos processos, ou parirmos juntos, tá? Então, nesse parir juntos e nesse parir novos processos, tem aquela famosa frase que a gente escuta, muitas vezes não entende, produção de subjetividades. Isso é que é produção de subjetividade, é quando eu mudo a partir da prática nova que eu começo a fazer. Implica em mudanças, né? Então eu me produzo diferente, por isso que a gente diz que produzir saúde é produzir novas subjetividades. Um modo de fazer, mas por que essa produção de novas subjetividades? Lá vem mais coisa para mim? Não. É exatamente para lidar com a dor dos dois lados da relação. Será que nos escutamos verdadeiramente sobre o que sentimos enquanto produzimos? Perguntava a consultora da BNH, Natália, no encontro passado. O que significa nos escutarmos? Subjetividade sempre, mas nem sempre intersubjetividade. Às vezes nós escutamos, mas sozinhos. É na intersubjetividade que a gente tem até um momento de catarse, de lamentação, mas que a gente pode sair dele. O convite para esse nosso momento agora é exatamente podemos fazer nossas catarses, mas vamos sair da lamentação e vamos tentar ver que condições do comum nós temos para fazermos juntos. Para isso, eu preciso suspender os preconceitos, tá? E tenho que me abrir para o compromisso com o sofrer do outro. Os preconceitos sempre existem, não necessariamente pejorativos. É aquele conceito anterior que eu posso já ter. Já ouvi isso, não vai dar em nada. Depois, ele vai tentar, mas vai conseguir, não vai existir, vai sair. Pode ser que alguém já tenha pensado nisso. Então, não vou nem ter esperança, vamos sofrer. Isso é ficar preso ao preconceito. E isso é adoecedor, né? Eu posso até sofrer junto, se não der, mas eu posso tentar junto para que alguma coisa caminhe. Mas para isso, aí o preconceito, o que é que eu faço? Esse conceito anterior. Eu não tenho como eliminá-lo, mas eu tenho como suspender. Peraí, isso pode ser que aconteça, mas pode ser que não. Portanto, a pergunta que não quer calar: o que eu vou habitar? E como eu vou habitar a casa do outro? Esse espaço, eu estou falando que é um espaço do entre, mas eu estou sempre com esse outro. Eu posso eliminar o entre e logo o outro, tá? Então, o lugar do outro, tomar e dizer o que é o melhor para ele, né? O que é o melhor numa reunião, aquela reunião que você chama todo mundo para a roda, mas só um que fala e quer convencer todo mundo daquilo que eu já trouxe como pronto. Isso é uma forma de habitar, mas uma forma de habitar, né? Que de fato eu tomo o lugar do outro, eu não dou espaço, eu ocupo. O habitar hermenêutico é o habitar sem ocupar. Aí implica na fusão de horizontes. Tá ok, gente? Tá indo, né? Portanto, essa fusão e a mensagem do Deus Ex a gente vai já falar. A gente trouxe um pouquinho sobre
a ideia, o que significa a função do apoio, esses 3 elementos imprescindíveis, né? O pressuposto de que negar subjetividade, intersubjetividade, a dimensão do social não nos ajuda nem num diagnóstico, quanto mais na resolução, nem na promoção, nem na prevenção, menos ainda na busca por uma atenção integral, né? É um caminho que ele é também um caminho epistemológico, enquanto um modo de conhecer a realidade. Eu preciso considerar essas 3 dimensões. Foi abortar a dimensão da subjetividade e do social, o social até foi entrando antes, que fez com que muitos dos processos ficassem desumanizados e meramente curativos, né? Instrumental. Eu vou e utilizo o que é melhor para o outro e vou lá e utilizo instrumentalmente. Okay? Então, nessa sequência, o que é que nós temos? Que o que e o como habitar, que significa o como fazer o apoio, eu posso ter o super-olhar. Ele tem a alteridade, a diferença dele em relação a quem está ali naquele serviço, né, o grupo que o chamou para ser o apoiador externo. Ele vai conseguir iluminar, às vezes, algumas coisas dos que estão mais inseridos não conseguem ver, mas ele tem que entrar na roda. Ele tem que também deixar demonstrar a dúvida, aquilo que ele não sabe, o conflito, surgiu conflito até em relação à própria figura dele que pode acontecer. Então, para ser apoiador, implica que eu tenho que estar na roda. Eu tenho que promover o espaço da crítica generosa, né? Eu tenho que considerar aquele tripé, aqueles 3 elementos. Aí nós temos um conceito de habitar, ser apoiador, realizando interferência, que é diferente da supervisão, do superolhar. A interferência, eu me implico e eu me insiro a eu fazer junto. Eu apoio fazendo junto. Em alguns momentos eu posso fazer junto produtos concretos. Em outros momentos eu não estou fazendo junto e estou ajudando a fazer. Tá? Então isso, vocês vejam que com esses elementos nós não podemos ter a figura do apoiador institucional, do apoiador externo, que vem muito confundido com a figura do supervisor, como apoiador do dia a dia. Eu posso apoiar o meu colega num momento da roda de conversa, eu posso apoiar toda aquela construção que a gente está desejando. Então a interferência que só vai acontecer se tiver a tal da fusão de horizontes, é um pouco do que o grupo perguntava. É uma forma de reativar as potências de mudança que nós temos. Só que não pode ser num movimento de idealização. Daí essa frase do Gastão que eu trago. E agir conforme a possibilidade. Não esperar o grande dia, porque o grande dia nunca chegará. Né? O amanhã não existe, o passado já foi, o que aconteceu. Eu sei que estamos tentando ressuscitar um paciente quase terminal, mas não adianta mais lamentar o que temos hoje e como vamos compor hoje, né? Então, não esperar o grande dia para fazer o apoio às mudanças. Portanto, gente, já quase finalizando, não estamos interessados na produção de diferenças quaisquer, que se dê em qualquer direção. Não, nós sabemos qual é o horizonte ético-político do SUS, né? Qual é o horizonte ético-político desse compromisso, dessa gestão. Portanto, o atuar no entre vai ser sempre entre a clínica e a política, porque a política, a maneira como eu entendo, né? E aí eu estou falando especificamente do SUS, né? Daquilo que eu não posso abrir mão. Atenção e gestão, porque eu não tenho como mudar um processo a atenção, a qualidade da atenção, sem mudar o processo de gerir o trabalho. E é sempre entre os usuários e trabalhadores, entre os micros e os macros poderes, ok? Portanto, eu vou precisar estar cada vez me habilitando de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, que elas acontecem às vezes na escola da vida, na sabedoria prática, sim, mas elas podem estar sendo um investimento também da gestão de qualificar em determinadas habilidades, atitudes, em habilidades de comunicação, nesse exercício hermenêutico, nessa coisa do sair do seu próprio lugar. Portanto, a educação permanente, né? Então, gente, é um ciclo. Modo de fazer implica no modo de comprometer-se, que se eu só vou fazer, só vou me comprometer se der sentido à minha vida, se me fizer acordar cantando, né? E aí eu vou me reencantando e vou me reencantando com o nosso saber fazer. Eu vou me reencantando em ver, né, o produto acontecendo, a saúde caminhando diferente da do outro e a minha, consequentemente.
portanto, viver a vida com potência. Mas sem ação coletiva isso não existe. Sem ação coletiva isso não existe. Portanto, os projetos de felicidade, eles implicam na produção de saúde de sujeitos, né? Produz saúde, produzindo sujeito, e o projeto de felicidade, que no nosso horizonte mais amplo é cada vez mais a consolidação do SUS, no nosso horizonte micro vai ser a realização de algumas metas ali da melhor forma possível, não é? Então, que nos faça sempre se provoca esse acordar cantando. Por fim, eu trago a figura do Hermeneuta, que é o Deus Hermes, né? Por que Deus Hermes e não Deus Prometeu, né? Porque o Prometeu foi aquele que foi lá, roubou o fogo, maravilha, deu a criatura humana ficou sabida toda, né? Pôde construir tudo, destruir também, deu toda a possibilidade da saga científica, mas o pobrezinho foi preso, na minha versão ele foi preso lá na rocha, e ele não teve tempo de dar ao humano, ou despertar no humano, a dimensão da possibilidade de viver a sua imaginação, a sua subjetividade. E aí nós ficamos com uma ciência, com a forma de fazer capenga. Racional no sentido do racional instrumental, porque o racional vai sempre existir, a razão comunicativa, a razão que alia a humanidade, porque somos humanos, né? Portanto, e aí o Hermes, o que é que tem a ver com isso? O Hermes tem 3 elementos nas suas características que nos ajudam enquanto apoiador, tá? Pode nos ajudar. A primeira delas é que o Deus, ele era conhecido como mensageiro dos deuses, porque ele transitava bem entre a sombra e a luz, né? Entre as dores e a alegria. Ele transitava bem por quê? Porque ele era habilidoso com as palavras. Isso é uma coisa muito forte, né? Eu só consigo também ser habilidoso com as palavras se eu escutar bonito. Já, fulano fala bonito. Que o mais importante, segundo Rubem Alves, não é eu falar bonito, é eu escutar bonito. Só fala bonito quem escuta bonito. E só é bonito se tornar ação. Senão vai ser letra morta, e Cipriano já lembrava, a partir da palavra de Chico Buarque, né? A cisão, às vezes, a esquizofrenia entre intenção e gesto. E o que a gente quer é aproximar a intenção e gesto, né? Portanto, o Hermes, ele consegue transitar. É habilidoso nas palavras, consegue transitar com as dores, né? Que são as dificuldades, as decepções que todos nós tivemos, né? Mas vai partir para a alegria. Ele levava as pessoas para o reino da morte quando morriam, mas, ou seja, ele acompanhava, elas não iam sozinhas, porque eu gosto de lembrar aquilo que disseram ali naquela pergunta, que eu não sei quem foi, mas disse que a vida segundo antes de morrer, né? Então, ele cuidava até o fim, isso era integral. Não pode falar integralidade, né, se a gente não cuida do processo de morte, porque segundo antes de morrer, se tem vida, aliás, se a pessoa não já tiver morta em vida, dopada, né? Então ele transitava nisso, mas ele fazia tudo isso porque ele sabia habitar. O primeiro elemento é habitar a casa do outro sem ocupá-la. Portanto, o que significa isso? A partir dos princípios da PNH e a partir do que nós entendemos do apoio paideia. Significa o apoio, né, ser um Hermes, significa o apoiador, habitar a casa do outro sem ocupar. A fala e escuta qualificada, que é diferente do ouvir. Eu tenho a escuta qualificada quando eu reconheço aquilo que o outro me disse, mesmo totalmente diferente. De novo, o princípio básico, a possibilidade do outro ter razão. Isso permite os encontros dialógicos, os consensos e as decisões compartilhadas na gestão e na atenção, né? Na clínica e na política, entre usuários e profissionais. Para isso eu tenho que reconhecer o saber do outro e o meu, o afeto do outro e o meu, tá? Esses elementos é que me permitem habitar sem ocupar, não invadir, não tomar, não ser o famoso folgado na casa alheia, né? Reconhecimento dos poderes em questão. Isso a gente pode, em outro momento, mais calma, desdobrar, talvez em oficinas específicas, nas unidades, com quais são esses instrumentos, mas para a ideia geral. A habilidade com as palavras implica também, para qualquer possibilidade dialógica, implica esse exercício que a gente teve hoje de manhã aqui, o jogo de perguntas e respostas. É muito inábil e é muito improdutivo e é muito outras coisas menos bonitas, né? A gente não responde, não
não dá tempo para todas as respostas. Né? Então, esse jogo de perguntas e respostas no dia a dia, diante do paciente, diante do colega, do grupo, do usuário, do militante que está lá na porta, né? E diante dos gestores, é imprescindível. Perguntas e respostas que possibilitem o encontro com a razão comunicativa e não instrumental. Com a mão do outro, como nessas imagens, tudo em coletivo, no nós, né? É pelo menos difícil. E aí, gente, algumas inquietudes que eu levei sobre o apoio no outro encontro e trago novamente para cá, só que aqui eu acrescento, as inquietudes vão se acrescentando, né? Mas algumas delas acho que nós até, não diria que respondemos, mas trouxemos reflexões que nos ajudam, né? Espero que sim, pelo menos. Consigo me reconhecer enquanto apoiador da BNH? São perguntas que cada um tem de se fazer. Que tipo de apoio eu tenho conseguido realizar? A supervisão especializada ou a interferência, que implica nessa implicação e nesse apoio que faz junto, né? Tenho dúvidas quanto a esse lugar, a essa prática? Se tenho, preciso colocá-las, precisamos compartilhar, precisamos aprender a fazer junto e talvez até a gente descubra uma outra conceituação do modo de fazer apoio, né? O conceito ele surge também da prática. Eles são ressignificados. O que necessito para exercer esse papel de apoiador? Para fazer girar a roda, para inventar passos para isso dançar. Porque às vezes a gente pisa no pé do outro, erra o passo, mas o que eu necessito? E aí, se o apoio implica sempre gestão compartilhada, né? Nós escutamos algo importante, secretário. No plano central, há uma disposição concreta, né? Para que o apoio aconteça. Para que essas três dimensões, elas possam ser o tempo todo desenhadas e seja de fato compartilhada. Então, de algo que a gente necessita, que é o apoio do apoiador central, que é o gestor, né? Central, esse a gente já tem. Né? E o cotidiano, do dia a dia. Não é? Do que eu não devo abrir mão no exercício de apoiar, do meu horizonte ético, político, né? Dos meus ideais. Tá? Portanto, será que é possível o reencontro hoje, aqui e agora, no nosso fazer com nossos ideais? Nos reencantarmos em busca do SUS que desejamos, do nosso projeto de felicidade? O que é que estamos fazendo de nós? Tá? Tem mais um lugar na roda, gente, entre aqueles que não querem, como diria o poeta Cazuza, não ver o futuro repetir o passado, né? E esse lugar é de cada um que está aqui, esse lugar é nosso. Tá? É por aqui que eu vou ficando, lembrando essa frase do Rubem Alves, que eu até já disse, a gente ama não é a pessoa que fala bonito, mas é a que escuta bonito. E não deixo de retomar a amiga Clarice, porque eu acho que ela resume o que a gente trouxe nesse dia, né? Nem tudo que escrevo ou falo resulta numa realização. O eu falo foi por minha conta, né? Resulta mais numa tentativa, o que também é um prazer, pois nem tudo eu quero pegar. Às vezes eu quero apenas tocar, depois do que eu toco, às vezes floresce e os outros podem pegar com as duas mãos. Todos nós podemos pegar essas reflexões com as duas mãos, ok? Clarice Lispector, obrigada.